Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula Let's Talk. E essa aula ela tem por objetivo tirar as dúvidas referente à atividade mapa. Então, uma sugestão que eu deixo para vocês é abram uma atividade mapa ao longo dessa aula Let's Talk. Abram os laboratórios, vão abrindo em conjunto comigo, porque eu vou mostrar o passo a passo de como vocês vão abrir o laboratório, acessar cada uma das atividades no mapa. Então, vão acompanhando comigo e à medida que eu for realizando, mostrando passo a passo de como acessa o laboratório, como que faz as medidas, vocês vão me acompanhando. E assim nós fazemos de modo conjunto a atividade mapa. Eu vou fazer uma parte da atividade no experimento, vou mostrar como a gente pilota os dados no gráfico, como que nós coletamos esses dados no gráfico também. Vocês aproveitem esse momento para ir acompanhando como que eu faço, como eu coleto os dados, e posteriormente vocês vão acompanhando e fazendo aí do outro lado também. Caso surjam dúvidas, por favor, mandem para o nosso professor mediador, não deixem de mandar as dúvidas, tentem, realizar essa atividade. E lembrando, né, é importante, antes de dar início ao vídeo, abra a atividade mapa, vamos lendo juntos, resolvendo parte a parte, acessando o laboratório em conjunto e realizando o experimento de forma conjunta. Certo, pessoal? Então, eu vou compartilhar a minha tela para vocês. No primeiro momento, eu vou explicar como vocês vão acessar o laboratório. Posteriormente, nós vamos para a primeira parte do mapa, que é o experimento da balança, e a segunda etapa do mapa, que daí é a lei de Hooke, tá bom? Então, eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela e nós vamos fazendo de modo conjunto. Por favor, não esqueçam de acessar o nosso laboratório e o estúdio. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que acessem o estúdio Unicesumar com a conta de vocês. Quando vocês acessarem o estúdio Unicesumar, vai aparecer para vocês laboratórios, biblioteca, arquivos gerais e ambiente ao lado esquerdo da tela de vocês. Então, observem que lá nos laboratórios vocês vão clicar, e ao vocês clicarem no laboratório, vai aparecer isso aqui para vocês, ó. No início, clico em laboratório, bem aqui, e vai aparecer isso, Atlas Digital e Laboratórios Virtuais. Vocês vão clicar em Laboratórios Virtuais. É aqui que vai estar as disciplinas que estão cadastradas e que vão realizar atividade no mapa, todas elas estão aqui, Laboratórios Virtuais. Clicou em Laboratórios Virtuais, vocês vão escolher a nossa disciplina, Física Geral e Experimental 1. Tem que clicar lá na disciplina. Quando vocês clicarem nela, vai aparecer dois experimentos, Lei de Hooke e Estática. Vão clicar em Estática e acessar. Quando vocês fizerem isso, deixa eu trocar a tela. Quando vocês fizerem isso, vai aparecer para vocês esse experimento aqui. É o experimento Lei de Hooke, exercício 1 da nossa atividade mapa. Na atividade mapa, o que que ela tem solicitado para nós? Então, inicialmente, nós temos o contexto, né, da atividade mapa. Deixa eu compartilhar essa guia também com vocês, tá bom? Então, ó, lá na atividade mapa, vai aparecer questão 1, e aí nós temos as instruções para a realização da atividade. Leiam as instruções, se informem, lembrem que vocês precisam seguir o template, a obrigatória utilização do template disponibilizado para a atividade mapa. Lembrando que é uma atividade individual, então, para evitar copiar da internet, evitem copiar dos colegas, busquem fazer sozinhos, abram esse vídeo, vão acompanhando ele parte a parte, para que vocês vão se informando sobre o que é para ser feito ao longo da nossa atividade. Então, o trabalho, ó, ele não tem um limite de páginas, né? Então, vocês podem utilizar quantas páginas considerarem necessário para a realização da atividade mapa.
Então, preferencialmente, utilizar a fonte, ó, fonte Arial 12. Então, vocês vão lá no Word, vão escolher a fonte adequada para a realização do exercício. Espaçamento entre linhas 1,5 e texto justificado. Posteriormente, eu mostro para vocês como que nós fazemos isso, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa, então, se você olhar um artigo, um livro de física, um material que eu deixei para vocês como material de consulta, lembrem de colocar as referências ao final do trabalho, tá? Vocês podem utilizar o site da USP como orientação, como também vocês podem utilizar o MoreUFSC, que é um aplicativo que tem na internet, um aplicativo não, um site, uma plataforma, que ele gera a referência para vocês. Ao final da aula, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, tem um site específico que ele vai gerar referência, vai mostrar como que faz certinho os dados, tá? Então, após vocês responderem completamente a atividade mapa, coloquem um título para essa atividade. Então, quando vocês vão salvar o arquivo, tem um nome para que vocês lembrem que é a atividade mapa da disciplina de física experimental, né? Você vai entregar apenas um arquivo com as suas respostas, e esse trabalho ele deve ser enviado para correção em formato DOC ou PDF. Sugestão: se vocês vão colocar os gráficos lá, vão precisar editar o documento, salve em PDF por uma garantia de que não vai se perder, tá bom? Ao final do enunciado dessa atividade, é uma caixa de envio de arquivo, então lá no estúdio para vocês vai aparecer uma abazinha em que vocês vão poder compartilhar, anexar a atividade de vocês, tá bom? Então, ali lá no nosso enunciado, ele diz assim, ó, diminuir um pouquinho o zoom para mim conseguir ler também. Ó, imagine que você está trabalhando em uma linha de produção de alimentos, onde é preciso medir com precisão a quantidade de ingredientes em pacotes antes de serem enviados para distribuição. Para isso, você utiliza um dispositivo de pesagem automatizado que se baseia no princípio de equilíbrio dos pratos para determinar as massas dos diferentes ingredientes. No entanto, o sistema de pesagem precisa ser calibrado corretamente para garantir as medições sejam precisas. Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento Estática Balança de Pratos, que é o laboratório que eu vou acessar junto com vocês. Após realizar a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e realizar o pré-teste, faça o experimento virtual. Em seguida, responda qual massa obtida para o corpo 1, 2, 3 e 4. Apresente todos os cálculos necessários para encontrar a resposta. Então, primeiro experimento, atividade 1, a nossa questão 1, é o experimento da estática. Então, nós vamos acessar de maneira conjunta o laboratório, vou mostrar o passo a passo e vou orientar vocês em como nós devemos seguir para a realização da atividade. Uma sugestão muito importante, pessoal: tenham uma planilha Excel e eu vou mostrar como que vocês abrem essa planilha, tá? Ou como vocês vão abrir ela. Então, ó, eu vou compartilhar com vocês o meu e-mail. Vocês vão ver aqui, ó, Outlook, OneDrive, tá? Aí vocês vão lá, abram os seus arquivos, criem uma pasta em específico. E aqui eu já deixei em aberto o material que eu vou estar utilizando com vocês, tá bom? Então, ó, vejam que eu coloquei aqui alguns dados, tá? Experimento de estática, balança de pratos. Massa e peso. É a massa e peso do corpo que eu quero descobrir. Eu não sei, vou descobrir ainda. Massa do prato, eu vou mostrar como que vocês vão ver a massa do prato. Distância do prato ao centro de rotação. Massa e contrapeso e distância do contrapeso ao centro de rotação, que é aquilo que nós chamamos de braço. Nós fizemos isso na nossa aula anterior, mas vou mostrar para vocês certinho como faz também,
tá? Então, é importante vocês terem uma planilha como essa, para que vocês sejam capazes, né, de conseguir coletar esses dados. Eu preciso ter a coleta dos meus dados. Então, não basta apenas eu ir fazendo experimento. Para a realização desse experimento, vocês precisam, com toda a certeza, pessoal, acessar um Excel, uma planilha, porque no experimento 2 Lady Hook, vocês vão precisar fazer o gráfico, né, da força em função do deslocamento, né, da distância. Então, por isso, eu peço, pessoal, por gentileza, acessem lá a nossa plataforma. Abram o OneDrive com o e-mail institucional de vocês. É essencial que vocês façam isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês também, para a gente lembrar só de uma parte conceitual, para não esquecer, tá bom? Então, ali, vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar outra tela com vocês, para que sejamos capazes de entender algumas informações pertinentes antes de irmos para as medidas, tá bom? Então, ó, aqui eu vou compartilhar meu journal com vocês. Lembra dessa atividade que eu fiz com vocês? Isso é a balança de prato, que é a balança que nós vamos fazer lá no nosso experimento de estática. Então, vamos só lembrar de algumas informações importantes, só para nós não esquecermos, tá? Quem que é esse aqui? Esse aqui é o nosso cursor. Vai ser aquele que eu vou fazer com que ele se desloque na minha régua, para que sejamos capazes de fazer com que esse prato aqui, vou riscar ele aqui para vocês, fazer com que esse pratozinho aqui entre em equilíbrio com o meu cursor. Veja que eu tenho aqui um apoio. O que que acontece? Tem um apoio. Imagine isso aqui. Se eu pesar, o que que vai acontecer? Vai entortar no sentido anti-horário, vai rotacionar no sentido anti-horário. Se eu peso aqui, rotaciona no sentido horário, na verdade. Lembra do experimento no simulador? Então, nós temos que, a minha balança, ela pode vir a entrar em rotação, certo? Se deslocar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Para que isso não aconteça, eu preciso fazer com que o meu torque seja zero. E para que meu torque seja zero, eu preciso que o torque do meu prato seja igual o torque em relação ao meu cursor ali. Então, isso que eu vou utilizar para resolver o meu exercício ali da primeira etapa. É lembrar que o meu momento de uma força tem que ser zero. Então, o torque do meu prato vai ter que ser igual ao torque do meu cursor. Lembra que a gente fez esse exercício na nossa aula 8? Então, eu preciso lembrar dessa informaçãozinha para que eu seja capaz de resolver o exercício, tá bom? Então, isso aqui é fundamental, precisa lembrar dessa relação. Então, pessoal, aqui, ó, outra informação importante. Essa distânciazinha até o nosso braço de apoio, que é o nosso ponto fixo em relação a ele que vai acontecer a rotação, é uma distância que vai ser dada lá no experimento para vocês em milímetros. E isso é a distância do prato ao centro de rotação. Então, esse apoio, pensa assim, que é o centro de rotação. O nosso ponto fixo, lembra que a gente viu isso? Ponto fixo, nosso pivô, também vimos esse nome, pivô, polo, que nós vimos na aula anterior. Então, a rotação acontece em relação a ele. Logo, a minha distância é a distância do centro do meu prato até o objeto de apoio. E aqui é a distância do cursor ao centro de apoio. E é essa distância que ela vai se alterar no nosso experimento. Então, aqui eu preciso ter esse cuidado, certo? Isso eu preciso saber, preciso descobrir, tá bom? É ele que nós vamos descobrir no desenvolvimento do experimento. Então, é aqui, ó,
que eu vou colocar os meus pezinhos na balança. Quando eu colocar os meus pezinhos na balança, eu preciso ser capaz de determinar a massa desse pezinho aqui. Então, é a massa 1, por exemplo, que eu não sei, eu vou descobrir na realização do experimento. Então, só a gente lembrar que isso aqui é a minha distância do prato ao objeto de apoio e essa aqui é a distância do cursor. A distância do prato ao objeto de apoio não vai se alterar, ela permanece constante, eu não vou alterar meu prato de local. Agora, do meu cursor, vai mudar, porque eu preciso fazer com que ele entre em equilíbrio, certo? Então, isso que eu quero que vocês lembrem. Lembrando também que eu preciso saber a massa do meu prato para conseguir resolver o exercício. Outra coisa que nós podemos é estar atentos, vou colocar o desenho aqui de novo. Aqui, lembrem que vocês precisam, antes de iniciar o exercício, anotar a massa do prato, tá? Não esqueçam de anotar a massa do prato e de observar a distância do prato ao nosso objeto de apoio. Então, eu preciso saber a minha distância. Não esqueçam de fazer isso, tá bom? Por que eu tenho que fazer? Porque senão nós não seremos capazes de ter as informações base para a resolução do exercício. Então, lembrem de colocar ali os dados. Deixa eu apagar aqui para mostrar melhor e não confundir vocês. Então, aqui, ó, eu preciso descobrir a distância do prato ao objeto de apoio. E esse objeto não, ponto de apoio. E esse não vai mudar, tá, pessoal? Mesmo que vocês coloquem novos pesos, ele não muda, tá bom? Pro, e quais unidades de medida eu vou utilizar? Gramas e centímetros, tá? Vou usar gramas e centímetros no da balança, tá bom? E aí, o cursor, lembra que esse aqui é o nosso cursor. E eu vou pensar na distância do cursor ao objeto de apoio, chamar de DC, tá bom? Então, lembrem dessas informações e relembrem também o nosso exercício. Lembrando que o nosso torque do prato é igual ao torque do cursor. Quem que vai mudar a distância? O cursor, tá bom? Eu vou parar de compartilhar essa tela para compartilhar outra tela com vocês. Quando vocês acessarem o experimento de vocês, vai aparecer isso aqui para vocês. Tem a apresentação com o explicativo do objetivo do experimento, nós teremos o sumário explicando as equações, é importante que vocês olhem, ó. Vejam, momento é igual a distância, lembra que a gente chamou de braço, vezes a força. Então, olha a nossa balança. E aqui é importante que vocês leiam a instrução geral de como usa, tá? O nosso experimento virtual. E aqui tem as dicas de desempenho. Então, ele vai mostrar para vocês qual é o navegador que eu vou ter o melhor desempenho. Então, é fundamental que vocês entrem, acessem, tirem essa dúvida, vejam qual navegador utilizar, tá bom? E ele vai travar, tá, pessoal? Então, é importante não deixar muita aba aberta. Utilize o OneDrive, abra o Excel lá no OneDrive de vocês com a conta institucional, tá bom? Se precisarem de ajuda, acessem aqui o QR Code e vamos lá. Então, descrição do laboratório, ele vai falar quais são os materiais necessários. Balança de
de prato e corpo de prova. O corpo de prova são os pezinhos que eu quero achar a massa, tá bom? Então, o que que ele fala? Inicie o experimento posicionando o maior corpo de prova na balança. Então, observem que a nossa medida começa com o maior corpo de prova, do maior para o menor, tá bom? Então, como que nós vamos obter os pesos do prato e do contrapeso? Para o experimento, é importante obter os dados da distância dos pesos em relação ao nosso pivô. Lembra, pivô, ponto fixo, nosso polo, bem como o valor do contrapeso, tá? Com esses dados, a equação do equilíbrio de momentos será possível calcular o peso considerado na balança. Observe as informações de distância do centro do eixo para a rotação do prato, massa do prato e massa do contrapeso. Então, eu tenho que saber a massa do meu prato e a massa do contrapeso, tá bom? E tem que ajustar o equilíbrio. Então, eu vou posicionar, observe-se que ao posicionar o objeto no prato, vai gerar um desequilíbrio no sistema. Para que a balança entre em equilíbrio, você deverá ajustar o contrapeso, deslocando ao longo da haste. Aquela haste, pensa aquela nossa régua lá do exercício. Ajuste o contrapeso arrastando até que a balança retorne ao equilíbrio. Quando o equilíbrio do sistema for encontrado, a haste irá se alinhar. Realizando as medidas, obtenha a distância do peso e contrapeso ao pivô da balança e anote os valores do contrapeso e do peso em centímetros. Então, preciso anotar esses dados, façam aquela tabelinha no Excel que eu mostrei para vocês, tá bom? E aí você vai repetir esse experimento para os 4 contrapesos que nós vamos ter. Clique em experimento, clicou nele, lembrem de olhar qual que é a linguagem que está. Às vezes vai ter em inglês, às vezes em espanhol. Então, é importante que vocês consigam colocar em português para entender como faz. Para isso, ó, veja que ele está em outro idioma, está em espanhol. Clico em opções, vou colocar português, retornar para o experimento. Primeira coisa que eu vou fazer. Veja aqui, ó, visualização. Clico para ver quando é bancada, quando é peso, quando é o contrapeso, que é esse aqui, ó, que eu vou movimentar, embaixo da balança, frontal, tá? Só para vocês terem uma ideia dos dados. Primeiro dado, cliquei no contrapeso, ó. Vai falar massa do contrapeso. Vou lá na minha tabelinha e vou anotar essa informação, tá bom? Vou preencher junto com vocês, tá? Ó, tabelinha, massa do prato, distância do prato ao centro de rotação, massa do contrapeso e distância. A massa do contrapeso não vai mudar? Não, vai permanecer a mesma. Vou colocar ela em todas as medidas, certo? Notei a massa do contrapeso. O que que eu vou fazer? Volto no experimento. Clico aqui, ó, na balança. Sei que a minha balança tem 200 gramas e a distância do meu prato ao meu centro de rotação é de 14,5. Esses dados vão mudar? Não, vão permanecer os mesmos. Então, vou lá para minha tabelinha, vou colocar a massa, 200 gramas. Inserir. Distância, 14,5. E vou pegar esse dado e vou colocar para tudo. Por quê? Porque não vai mudar. Coloquei todos esses dados. Ok. E agora? Vou pensar no experimento. Vou coletar um dado com vocês, tá bom? Para vocês aprenderem como faz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para os meus pesos. Cliquei nele. Quando eu clico nele, o que que vai acontecer? Ele vai direto para a balança. Veja que a minha balança não está em equilíbrio. Ah, vocês não estão compartilhando. Peraí.
Ó, vou clicar em pesos, vou escolher o peso maior, clico nele. Vou pedir para ficar frontal, tá bom? Clico lá no meu contrapeso e vou mudando ele de lugar, até com que eu faça que minha balança atinja o equilíbrio. E ó, atingiu o equilíbrio, certo? Ela está retinha. O que que eu faço? Aperto o meu cursor para saber a distância, 10,2 centímetros. E eu vou lá e vou colocar esse dado na minha planilha. Então, vou compartilhar com você daí. Primeira medida, 14,2. Anotei. E vocês vão fazer isso para todos. Então, vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Clico aqui, ó, tiro o peso, escolho outro peso. E vou fazer a mesma coisa, sempre tentando encontrar o equilíbrio. Encontro o equilíbrio. Ó, e veja conforme vocês vão manipulando, vai aparecer para vocês aqui, ó, quando vocês clicam, a distância, tá? E vocês vão fazer isso para todos. Todos vocês vão tentando encontrar o equilíbrio da balança de vocês, tá bom? Então, essa é a primeira parte. À medida que vocês forem fazendo, pessoal, vão preenchendo aqui. Troquei o peso, coloca aqui. Troquei o peso, coloca a distância. E aí, depois que vocês acham isso, vão usar a igualdade. Torque tem que ser igual a zero. Então, a massa, o torque do prato tem que ser igual ao torque do cursor. Só não esqueçam de depois descontar a massa do prato, tá bom? Do valor encontrado para a massa do nosso objeto, tá bom? Do nosso contrapeso. Bom, agora eu vou ensinar para vocês o da lei de Hooke. Sugestão: lá no nosso mapa, veja que nós temos uma tabelinha para mola 1, mola 2, mola 3. O que que vocês vão fazer? Vão colocar copiar essa planilha, colocar os dados igualzinho lá no Excel, tá? Então, aqui, ó, eu vou preencher um com vocês, mas os outros ali eu inventei, tá? Isso aqui são dados inventados, tá, pessoal? Por isso que quando eu for mostrar como faz o gráfico, o meu gráfico do gráfico de vocês vai ficar bem diferente. Mas antes de eu compartilhar o experimento, eu quero relembrar um experimento que nós fizemos lá no nosso simulador FET. Por quê, Pro? Só para relembrar, para vocês não ficarem com dúvida de como que faz. Então, é só para a gente relembrar aqui como que faz, tá? Então, lembra lá no simulador que nós temos uma coisa chamada posição de equilíbrio, certo? Acho que o que vai dar para ver melhor é esse aqui, ó. Então, eu tenho posição de equilíbrio, minha linha azul. De vocês, a posição de equilíbrio, para mim encontrar ela, eu vou colocar um pezinho, tá? Achou a posição de equilíbrio, o que que vocês vão fazer? É trazer a régua, vocês vão olhar para a régua vai dizer a posição de equilíbrio, tá bom? Aí vamos supor que quando eu coloquei o peso, fez a alongação, a deformação, eu vou anotar. Eu preciso muito daquilo que está na minha régua para conseguir fazer análise. Outra coisa que eu quero muito que vocês vejam é em relação à força, tá? Então, quando eu colocar o pezinho aqui, é olhar a força que está atuando. Então, vejam que eu tenho uma força resultante para baixo. Então, a força que está atuando nesse sistema é a minha força-peso, que é massa vezes a gravidade, porque o meu sistema está na minha vertical, tá bom? Então, eu tenho atuando aqui massa vezes a gravidade. Não esqueçam isso, porque isso é fundamental na resolução do exercício 2, tá bom? Então, vamos analisar o nosso exercício 2. Vou fazer a leitura com vocês,
a gente entender o que é para ser feito. Então, no mapa, o exercício 2 diz assim, ó: imagine que você está esse mesmo. Que você está trabalhando no laboratório de controle de qualidade de uma fábrica de sensores de pressão. Neste laboratório, molas de diferentes características são utilizadas para calibrar os sensores de pressão que serão aplicados em um sistema automatizado como os de pesagem que anteriormente. Sua tarefa agora é testar e determinar a constante elástica de 3 molas diferentes. Então, eu vou olhar mola 1, mola 2 e mola 3. Essa constante é fundamental para dimensionar o controle das forças que as molas podem exercer, além de ser um parâmetro importante no design de sistemas automatizados, como o braço robótico, que utilizam molas para o controle do movimento ou sistema de suspensão. Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento Lady Hook. Após realizar a leitura da apresentação do experimento do sumário teórico do roteiro e realizar o pré-teste, faça o experimento virtual em seguida, responda. Utilize a gravidade como 9,81 e lembre-se de que, no seu experimento, o laboratório virtual pede para adicionar uma massa de 23 gramas, antes de começar a medir a variação com os pesos adicionais, deixando a mola em um estado de equilíbrio inicial, que é o nosso x0. Preencha a tabela. Então, vocês precisam preencher essa tabela e depois determinar a constante elástica de cada mola e fazer um gráfico da força versus a distância, tá? Primeira coisa, preciso criar a minha tabelinha. Então, abram lá o Excel de vocês, coloquem a tabela igualzinho que tá lá no mapa. Aqui eu vou apagar porque eu vou colocar esse dado ainda. A mola 2 e a mola 3, a Pro inventou os dados, tá, pessoal? Eu inventei, coloquei um número qualquer só para mostrar como a gente vai fazer o gráfico. Mas a primeira linha aqui eu vou ensinar vocês como preenche os dados, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos entrar lá no experimento Lady Hook. Quando vocês acessarem, vai aparecer a apresentação do experimento, o objetivo. Leiam ele. Eu vou pular direto para o roteiro, mas tem o sumário teórico. O sumário é importante porque vai mostrar como que vocês vão fazer os cálculos. Vejam que força é igual a constante elástica vezes o deslocamento. E aqui ele mostra em relação a quem é esse deslocamento, em relação ao meu ponto de equilíbrio. Vai mostrar o gráfico da força vezes o deslocamento, a deformação, no caso da mola, que a deformação é dada pela deformação final menos a inicial. Ele mostra para nós as equações, mostra como que a gente acha os nossos dados. Então, olhem esse exercício, veja como faz, tá bom? Exercício não, a parte teórica. Aqui vai apresentar a recomendação de acesso semelhante ao da estática. É fundamental que vocês olhem essa informação, porque às vezes, usando tal navegador, eu observei, prof, que não está rodando o meu experimento. Pode acontecer. Por isso, precisa olhar aqui, ó, a nossa recomendação de acesso, tá bom? Se precisar de ajuda, entre em contato com a UGTEC ou com o professor mediador. Então, aqui eu tenho a descrição dos materiais. Então, eu tenho o gancho, as molas, o peso inicial, os pesos de suporte indicador. Aqui, a primeira fase é a que vocês vão fazer na atividade mapa. Então, ele diz exatamente o que é para ser feito aqui no roteiro. Então, o que que ele diz? Posicione a mola 1 na base de ensaio. Mova o suporte indicador para que a mola se encontre na base. Posicione o gancho no suporte indicador. Insira o peso de 23 gramas no gancho e verifique a deformação. Posicione os pesos 50 gramas no gancho e verifique a deformação que o peso gerou na mola. Insira cada um dos outros pesos simultaneamente, anotando na tabela. Desmonte o experimento, que eu vou ter que retirar os pesos, o gancho, a mola, o suporte.
e depois reiniciar o experimento. Faça um pré-teste, pós-teste, atividade e, aqui no caso, o nosso experimento. Sempre olhe a linguagem que está, porque se tiver inglês, se não tivermos domínio de inglês, não consigo fazer a atividade. Primeira coisa, então, ó, veja, vou colocar aqui, ó, English para português. Aqui vai aparecer Lady Hook, associação de molas em série e associação de molas em paralelo. O que que nós vamos utilizar? Experimento Lady Hook. Tenham paciência, porque o exercício realmente, o laboratório demora para abrir. Dependendo do computador, às vezes ele demora mais ainda, tá bom? Veja, nós temos as bancadas, as molas, que eu vou usar a mola 1, 2, 3, os corpos de prova, aí aparece, ó, se você deixar o cursor em cima, vai aparecer a massa de cada um deles, ó. Suporte, vai mostrar onde está o suporte. E vamos de volta para a bancada. Primeira coisa, ó, clico na mola, tá vendo que aparece uma coisinha escrita? Vem aqui, ó, posicionar na base. Outro ponto, ó, clico nele, suporte indicador. Vou lá e posicionar na mola. Vem aqui, ó, clico, gancho, posicionar no indicador. Coloquei, lembra que ele falou lá no passo a passo? Vou clicar no corpo de prova inicial e ele vai ser anexado aqui. E agora o que eu faço? Eu dou um zoom. Aqui, ó, suporte e indicador. Ele vai falar o quanto deformou. O meu deu 34 milímetros. O que que eu vou fazer? Posso deixar em milímetros, Pro? Não posso. Preciso passar milímetros para metros, tá? Preciso fazer isso. Então, vou lá, faço a conversão. Preciso dividir por 1000. Então, vou dividir 34 por 1000. Vai dar 0,034. O que que eu vou fazer? Lá no meu x0, vou colocar 0,034. Coloquei o valor em metros, então preciso tirar de milímetros e colocar em metros. Fiz isso, essa é a posição de equilíbrio. Logo, não utilizarei a massa de 23 gramas, porque o meu corpo agora está em equilíbrio, certo? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a primeira medida da massa. Primeira massa que eu tenho pesa 50 gramas. Vou fazer a conversão de gramas para quilogramas. Como que eu faço? Vou dividir o meu 50 por 1000. Vai dar 0,05. Anota aqui na tabelinha, ó. Qual é a massa adicionada? 0,05. Notei na tabela. E agora, vamos lá no nosso experimento de novo. Clico, vou compartilhar a tela aqui. Clico em fechar e vou clicar na minha corpo de prova de 50 gramas. Posiciono ele no gancho. Posicionei a minha mola deformou. Clico no suporte indicador. Veja que a minha mola deformou e foi para 50 milímetros. Vou acrescentar esse dado aqui para mim. Então, vai dar aqui, ó, na minha primeira medida, 0,05, porque está em metros. Coloquei. E agora, vou fazer o delta. Ó, igual. Veja que o meu D, o meu 0,034, ele está na minha coluna D, linha 5. Coloquei. Só que quem que eu vou usar aqui, ó? O meu E5. Meu valor da elongação, eu não estou compartilhando a tela com vocês. O meu valor da elongação é 0,05, menos o valor aqui, ó, inicial. Achei valor de delta. Opa, achamos o valor de delta. O que mais que eu posso fazer agora para achar a minha força? Quem é a minha força? Massa vezes
Gravidade, a minha força peso. Peso, vou colocar aqui, ó, força, peso é igual massa vezes gravidade. Quanto que vale a minha gravidade? O exercício, o mapa fala 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? O exercício fala para nós e eu consigo fazer o meu Excel calcular. Clico no espaço ali da força, venho aqui em cima e coloco igualdade, letra maiúscula, multi, porque vai indicar a multiplicação de todos os números que eu colocar aqui. Onde que tá a minha massa? Aqui, ó. No meu G, 5. G porque é coluna G. Aqui, ó, coluna G. 5 porque tá na linha 5. Vezes 9,81. Enter. Apareceu o valor. Tem muitas casas pós a vírgula. Quer diminuir? Vem aqui, ó, tá vendo? Início. Lá em cima tem início. Venho em geral e coloco número 2, 2 casas, tá bom? Vamos fazer mais um? Vou fazer esse primeiro inteiro com vocês. O meu e de vocês não vai ficar idêntico, façam a medida, tenham a medida passo a passo, tá bom? Volto lá, fecho aqui e vou acrescentar agora mais uma mola, mais um pezinho de 50 gramas. E vou lá em suporte e indicador e vejo quanto deformou. Agora foi 65. Vou lá novamente na minha tabela. E aqui 0,065. Vou colocar aqui 0,050 para manter o mesmo número de casas. E aqui o que eu tenho agora é 0,1 ou 10 para ficar igual. Por quê? Porque eu tenho 100 gramas. Vou passar 100 gramas para quilogramas. Se vocês querem aqui, ó, facilitar, puxa aqui para baixo e ele vai calcular o dado de tudo. Então, aqui, ó, não é D6, só corrijam que é D5 e um enterzinho, tá? E aqui não é D7, D5, enterzinho. Aqui também, ó, D5 e D5. O Excel vai fazer o cálculo para vocês, mas façam também a mão para conferir e ter a certeza que está tudo correto. Aqui é a mesma coisa, ó, só puxo para baixo. Então, agora, eu vou fazer de novo. Aqui vai ficar 0,15, 0,2, e eu acho que eu coloquei uma linha a mais. Ah, não, que eu coloquei no zero aqui, ó. Só deixa eu trazer isso aqui para baixo. Só arrumar. É 0,05, 0,1, 0,15 e 0,2. Só um erro que cometeu aqui, tá, gente? Vou pôr duas casas para facilitar. A fórmula eu sempre coloco aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui em cima no Excel eu insiro a fórmula, e isso vale para todos, tá? Agora eu vou fazer a minha outra medida, eu vou acrescentar mais 50 gramas. Então, de 100 gramas eu vou para 150 gramas. Então, aqui, ó, fecho. Vou pegar aqui mais 50 gramas e posiciono no gancho. O que eu vou fazer agora pro suporte indicador? Veja que o meu foi para 0,81. Então, vou lá na tabelinha. Ah, eu não compartilhei ali com vocês o experimento, peraí. Ó, vou adicionar massinha. Posicionei no gancho. Vou e clico em suporte indicador. Meu deu 0,81, tá? Deu 81 milímetros, 0,081. Vou colocar o dado na tabela. 0,081. Deixa eu conferir de novo. Isso, 0,81. E aqui, ó, veja que ele já calcula aqui para mim, tá vendo?
E agora eu vou fazer do último. Vou acrescentar os meus últimos 50 gramas. Vou clicar em suporte indicador. E vou ver que agora deu 0,96 milímetros. Aqui vai ficar 0,096. Anotei. Pro, agora como que eu acho a constante? A minha força não é igual a constante vezes ΔX, meu x, né? ΔX, mas eu não tenho ΔX, eu vou colocar dx, tá? Que é o ΔX. Então, a minha constante vai ser igual a força dividido pelo ΔX. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó, K, quem é meu K? Clico no quadradinho vazio, coloco igual. A minha força está na minha coluna H, certo? E qual é a linha? 6. Então, é H6 dividido por quem? Quem que é meu ΔX? Para a primeira situação, ele está na coluna F, linha 6, dividido por F6. Enter, achei. Pro, o que que eu faço? Tá vendo, ó? Clico, puxo para baixo, ele vai calcular de todos. Então, H7, F7, H8, F8, H9, F9. Pro, e agora como eu acho a constante? Tiro a média. Então, aqui eu coloco igual, mede, abro aqui, média de quem? Veja que o meu K começa em K, K1 e vai até o meu K9. Meu K6. Peraí. Vai do meu K6 até meu K9. É I, na verdade. I6 até meu I9. Pronto, dou Enter. Achei a média, achei o valor da minha constante. Vocês vão fazer isso para todos os dados. Então, vou lá no meu experimento, agora eu preciso fazer a nova medida. O que que eu vou fazer? Vou clicar em peso por peso e eu preciso fazer a retirada para fazer o exercício. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. E eu vou fazer isso peso por peso. Eu preciso tirar para fazer agora com uma nova mola, certo? Então, é só tirando, ó. Clique em retirar. Vocês vão tirar todos o pontinho por pontinho, todo o pezinho, todo o corpo de prova. Tem que tirar tudo. E aí, vocês vão fazer o mesmo processo para cada mola. E vão seguir um por um, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o gráfico. Vou apagar isso aqui. Como que eu faço o gráfico, Pro? Vou lá em inserir, vem aqui, ó, tá vendo que tem um monte de gráfico? Vou escolher o de vocês é dispersão, e aqui, ó, dispersão com linhas retas e marcadores. Podem colocar um título no gráfico, se quiserem, tá? Fiz isso, o que que eu faço agora, Pro? Vem aqui, ó, selecionar dados. Vão vir aqui em série, escolher o eixo X. Eixo X é o meu delta. Seleciono todos os dados. Dou um OK. Vou fazer agora a mesma coisa para o meu Y, que é a minha força. E dou um play. Vou mudar o nome. Vou colocar mola 1. Esse vai ser o nome. Pronto, fiz um. E agora, Pro? Adiciona campo. Vou fazer a mesma coisa. Agora, para minha mola 2. Quem que é meu X? Delta X. Adicionei do OK. Quem é meu Y? A minha força. Dou um play. E eu vou aplicar.
Vou mudar o nome. Mola 2. O meu vai dar diferente do de vocês, não vai dar reto no meu por quê? Porque o meu tá dados aleatoríssimos. Eu inventei esses dados só para mostrar como faz o gráfico. E agora o que que eu faço pro adicionar? Agora eu vou adicionar campo, um novo campo. Vou selecionar o eixo X da mola 3. Dou um play. Vem aqui. É um play, não, um OK. Seleciono a força. Dou um OK. Aplico. Coloco o nome. Mola 3. E dou um OK. Aí, ó, o meu gráfico. O meu tá diferente, pessoal, porque eu inventei os dados, tá? Criei dados qualquer, fui colocando aleatório só para poder fazer o gráfico com vocês, tá bom? Clica no gráfico. Pro, quero editar o gráfico. Eixo horizontal, quero mudar o nome. Posso? Pode. Quero colocar um título. Vamos colocar um título? Coloca aqui, ó, delta X. Pro, mas também quero colocar um título no eixo vertical. Tá bom, podemos fazer isso também. Ó, vertical. Quero pôr um título também. Vamos colocar um título. Força. Coloquei um título. Pro, quero arrumar a legenda, não quero colocar onde ela está. Podemos estruturar a legenda e vocês vão arrumando conforme a vontade de vocês, tá? Quero pôr título no gráfico, Lady Hook, pode colocar. Coloca um título. Então, usem o Drive de vocês, o OneDrive, para fazer cada um dos ajustes, tá? Não deixem de olhar aqui, fazer as adequações, deixar o gráfico do jeitinho de vocês, tá? Mas é assim que faz o gráfico, então olhem lá, pro, e agora? Quero baixar esse arquivo. Vem aqui em arquivo, exportar, e você escolhe PDF, o modelo que vocês querem. Ah, pro, eu quero imprimir, pode imprimir. Só faz lá a seleção do que você precisa. Pro, eu quero colocar esse gráfico lá no meu documento Word, mas eu não quero esse quadro e eu não quero ter que fazer de novo, não quero baixar. Como que eu faço? Tira print da tela. Vai lá, copia aqui, pega lá o template. Eu não vou ter o template, tá, pessoal? Vou abrir um documento aleatório só para mostrar para vocês. Vou lá no meu documento Word, no caso de vocês usando o template da atividade, tá bom? Vou lá, colocar aqui assim, mapa só que vocês vão usar o template da atividade, lembrando, template da atividade. Faço um Ctrl V. Coloco o nome dos dados, coloca a fonte, dado certinho. Pro, como que eu justifico o texto? Ó, seleciono o texto, vem aqui, ó, justificado. Fonte pro Arial, pessoal. Colocou Arial 12. Faz todos os ajustes. Espaçamento entre linhas pro 1,5. Pro, pode ter espaçamento a mais? Não. Vai lá em opções de parágrafo. Justifica, tira o depois, zero depois. Clica OK, fez a adequação, certo? E é legal que aqui, ó, você vai acrescentando a imagem, colocando seus gráficos, coloca lá certinho. No de vocês vai ter exatamente o espaço para colocar os dados. Põe exercício 1, letra A. No caso de vocês, exercício 2, letra A. Vai fazendo certinho. Tem que colocar os dados, inserir a equação, insere a equação. Vai lá e inserir. Vai vendo certinho o que precisa fazer, ó, a equação. Aí escolhe um modelo de equação, insere lá na página. Vamos supor, quero colocar aqui força igual a massa vezes a gravidade. Força, peso. Insere lá na página, tá?
E eu estou colocando um exemplo, como que põe equação. Quero escolher símbolo, lá no Drive, no OneDrive tem. Então, olha, quero escolher uma estrutura. Tá tudo ali, pessoal. Usem aquilo que vocês têm disponível, que é o OneDrive, que vai ter o documento Word, que vocês conseguem baixar o template e colocar aqui. Então, vamos supor, ó, vou compartilhar essa guia. Quero colocar um documento aleatório. Vou lá, ó, livro de física geral. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Pro, eu quero ir lá no meu OneDrive e colocar um documento. Vem aqui, ó. Abre lá documentos. Espera que tá demorando para carregar. Clica no documento, arrasta ele. No caso, vocês vão arrastar o template do mapa. Clica nele e edita. Bom, façam isso para vocês fazerem atividade. Façam atividade com calma. Pega o vídeo da Pro no meu Let's Talk. Vão lá nesse Let's Talk. Veja o vídeo certinho, passo a passo. Pro, como que eu faço? Peguem o vídeo. Abram atividade mapa para vocês fazerem a leitura. Vão lá, abram um laboratório, entra no estúdio e vai me acompanhando passo a passo. Quando eu abrir o estúdio, abra um estúdio. Quando eu abrir o estática, abra um laboratório de estática. Fui lá para o Excel, façam, pausa o vídeo. A vantagem de ser um Let's Talk gravado é que vocês podem pausar. Então, faz a pausa, anota lá o que precisa fazer e vai passo a passo em conjunto comigo. A cada atividade que eu vou fazendo, vocês vão fazendo também. Pro, mas no dia estático eu vou fazer o peso para cada uma dos contrapesos. Ok, pausa o meu vídeo, que eu fiz o primeiro, pausa ele e faça o de vocês. Vai ir anotando um por um. Terminou esse, achou a massa de cada um a partir do equilíbrio do torque? Momento de uma força, momento de força do prato igual ao momento de força do cursor, fez, achou a massa de cada um dos contrapesos, terminou, ok. Agora eu dou play no vídeo de novo e vou para a Lady Hook, que faço junto com a Pro. Então, façam a atividade em conjunto comigo. Por quê? Porque é mais fácil de vocês entenderem como que eu vou coletar os dados, como que eu vou manipular o experimento. Então, utilizem essa aula para fazer a atividade de maneira conjunta. Isso vai ajudar vocês na resolução. Vai ficar um pouquinho mais claro. Revisitem lá a nossa aula gravada do dia 8, do nosso encontro 8 ao vivo, que foi a aula do dia de segunda-feira, 13 de abril, se eu não estou enganada. Assista essa aula, veja o passo a passo e façam comigo o exercício da balança, que é muito semelhante a esse exercício que vocês vão fazer lá na balança estática. Então, veja as equações que eu fiz e tentem fazer de maneira conjunta, sempre de maneira conjunta. Abram o Let's Talk e vão parte a parte junto comigo resolvendo. Pro não conseguir na primeira vez, o vídeo mais uma vez. A vantagem de ser gravado é que vocês podem ver várias vezes o mesmo exercício e não vai ficar tão cansativo, tão puxado para vocês no momento de resolver. Ficou com dúvida? Perguntem ao professor mediador, não fiquem com a dúvida guardada. Perguntem quantas vezes forem possíveis, baixem o template, não esqueçam de baixar o template do exercício, porque vocês precisam editar lá. E eu prometi e não mostrei para vocês que era aonde que eu faço para criar referência, né? Deixa eu mostrar isso rapidinho antes de finalizar, então. A última coisa que eu vou fazer com vocês, então. Existe um site chamado MoreUFSC, e esse site eu consigo gerar referência de acordo com as normas da BNT. Então, vão lá, acessem, eu vou estar mostrando para vocês como faz, tá vendo aqui? Então, o que que vocês vão fazer? Criem um login. Criou o login, vocês vão olhar o tipo de referência que vocês querem criar. Eu quero o artigo, um livro, por exemplo.
parte de um livro é o capítulo do livro. Não usei o livro inteiro, é capítulo do livro. Vem aqui e coloca os dados, ó. Quem que é o autor daquele capítulo, por exemplo? Aqui, ó. Meu amado Halliday. Vou lá, li o livro inteiro para fazer esse capítulo? Não, não vou ler o livro inteiro, eu vou ler uma parte. Então, tirem os dados do livro, vejam qual é o título. Aí tem o título, Fundamentos de Física. Vocês vão colocar aqui, ó. Título do todo, Fundamentos de Física. Nome do todo. A gente vai lá olhar o nome de cada um dos autores. O meu não tá na capa. Vou colocar a edição, meu é sexta edição. O ano do meu, se eu não tô enganada, meu livro é velho, gente, bem antigo. É da época que eu fazia graduação, mas se eu não me engano é 2002. 2002, se eu não me engano a cidade é São Paulo. Aí coloco a quantidade de autor, no meu caso é 3. Então é Halliday, o sobrenome, eu não tenho o nome inteiro aqui, pessoal, em mãos, mas é só para vocês verem. Halliday e Walker. Aí coloca lá os dados. Vamos supor que eu vou usar o capítulo 6, ou edição 6, capítulo 3. A minha editora aqui é o LTC. Vamos supor que o ano é 2002. E a minha página inicial 50 e vai até 100. É a página do capítulo, que inicia e termina o capítulo. E os autores aqui são iguais aqui também. Coloco de novo o nome dos autores. É o nome inteiro, tá? Eu tô colocando só o sobrenome, porque eu não tô com o nome inteiro aqui. Aí vamos supor que é equilíbrio e estática, o capítulo que eu usei. Coloquei os dados, gera referência. Gerou a referência, copio aqui e coloco lá no template. Lembrando só que atualmente pela ABNT o título, o nome, sobrenome inteiro não é em maiúsculo, é só a primeira letra, tá bom? E aí vocês vão fazer isso para todos. Aqui o meu tá tudo assim, porque eu só coloquei o sobrenome, não coloquei o nome, tá? Vocês vão colocar o nome inteiro do autor, não é só o sobrenome. Copiem, coloquem lá no template, na parte destinada à referência, e vocês conseguem copiar, concluir ali a parte de referência da atividade de vocês, tá bom, pessoal? Então, a ideia é essa, para que vocês consigam fazer todo o mapa. Caso surjam dúvidas, não esqueçam de perguntar para o nosso professor mediador. Mais uma vez, eu agradeço, como sempre, vocês participarem e assistirem às nossas aulas. Então, tchau, tchau, pessoal. Eu vou encerrando, então, a nossa Let's Talking por aqui. Tchau, tchau. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro na segunda-feira, que é o nosso último capítulo do livro.